Olá, eu sou a Binava, seja bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre desenho e pintura e até autismo. Hoje eu vou mostrar para vocês o material que eu utilizo para fazer os retratos realistas que eu faço. Eu geralmente utilizo carvão, que é o material que eu mais gosto de utilizar. Eu acho que ele é muito prático, para mim é mais rápido do que o grafite e eu gosto muito do resultado. Então eu vou compartilhar com vocês os materiais que eu utilizo e como utilizar eles. Então esse é o material que eu vou demonstrar para vocês. Papel Tone Grey, uma variação de lápis a carvão, eu vou mostrar para vocês como cada um fica. Duas opções de carvão vegetal e uma de carvão prensado. Os esfuminhos, os pincéis e a esponjinha. As borrachas limpa-tipo e a borracha para detalhes. E o estilete. Então eu vou começar com os carvões vegetais. Aqui eu tenho 3 tipos, 2 que são vegetais, na verdade esse aqui é um carvão prensado. Eles sujam bastante a mão. O carvão ele faz mais sujeira, mas eu acho que ele acaba sendo até mais gostoso de trabalhar. E para não sujar o desenho e ficar borrando o desenho, geralmente eu coloco um pedaço de papel. Esse aqui é um papel manteiga, de um bloquinho super baratinho da Canson. E esses dois, eu utilizo ele para iniciar os desenhos, eles apagam super fáceis. E você consegue até apontar a pontinha dele, assim, se você quiser. Então, eu vou começar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o carvão de videira. Ele é o carvão mais comum que nós encontramos aqui no Brasil. Os carvões, ele solta bastante pozinho. Você pode usar esfuminho para clarear ele. E ele apaga super fácil, gente. Olha só. Ele praticamente sai inteiro do papel. E com a borracha limpa-tipos também é bem fácil de tirar o excesso dele. Esse aqui, ele é o carvão de salgueiro. Não é tão fácil de encontrar no Brasil, esse aqui eu encontrei na internet, na Amazon, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Gente, os links que eu vou deixar na descrição, eles são de afiliados, vocês não pagam nada a mais para utilizar e vocês ajudam muito esse canal, então se vocês utilizarem os links dali eu agradeço bastante. Esse aqui ele é um pouquinho mais escuro. Aqui no papel mais escuro a gente não vê tanta diferença, mas no branco dá para ver um pouco mais. Utilizo o fuminho para dar uma esfumaçadinha, para trazer aquela transição legal da sombra para a luz. Ele também apaga super fácil. Então eles são ideais para iniciar o desenho, para fazer aquele esboço inicial e até para fazer partes do sombreamento e tal, mas esse aqui, se você passar, por exemplo, se você passar essa esponjinha por cima, dá uma limpada nela aqui. Ó, eles saem bem fácil. Então, se você não quer que ele saia tão fácil, para isso que a gente tem os lápis, que eles são melhores para fazer detalhes e também eles não saem assim tão fácil. Essa aqui é um carvão prensado da Faber-Castell e ele é bem escuro mesmo. Ó, quando você quiser fazer uma parte deixar bem preta, é esse aqui que eu utilizo. Ó, a gente passa isso onde tá bem preto e ele não apaga.
nem nos outros. Aí ele não sai tão fácil com essa esponjinha também, que nem esses outros. Ó, você pode usar ela pra esfumar também, mas se você passa por cima, ele não tira aquele excesso de cor que tá ali. Ele não apaga tão fácil. Nossa, ele continua um pouco do carvão embaixo, você consegue ver, então ele não vai sair totalmente, que nem esses dois. E com o limpa-tipos, ó, ele diminui, mas ele também não sai muito. Não usei limpa-tipos aqui nesse outro, vamos experimentar. Ó, ele já sai mais, ó. Dá até pra apagar com a limpa-tipos esses dois. Não sai tão bem, mas sai bastante. Esse aqui já não sai muito bem. Ó, ele saiu um pouquinho ali no... Mas aqui no meio ele já não sai mais, ó. Então eu vou escrever aqui pra vocês. Videira, Willow, Carvalho. Que é esse é o prensado. Agora eu vou mostrar pra vocês esses da Mary's, que é o lápis que eu mais gosto. Eu comprei ele no AliExpress, na China. Eu conheci essa marca quando eu estava em Bali. Lá em Bali não tinha tantas opções de materiais de arte que nem tem aqui. E daí eu comprei algumas coisas dessa marca que eram os que mais encontrava por lá. E eu gostei bastante dessa marca. Então vamos lá. Eu vou começar com o Hard, que ele é um lápis mais duro e mais fraco também. Ele não é tão forte. Esse é o neutro. Ele é um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais macio também. Já dá pra perceber que ele não deixa tanto espaço branquinho. Quando você utiliza ele preenche já melhor, porque ele é mais macio. E esse é o macio. Ele é mais escuro. E também ele acaba sendo mais difícil de apagar. Mas, ó, ele preenche bem os espaços em branco. Vou mostrar o esfuminho. Antes de usar esse esfuminho que tá todo sujo, eu vou mostrar pra vocês como que eu uso isso aqui pra limpar o esfuminho, ó. Eu vou passando aqui e vou girando. E daí ele vai limpando o esfuminho. Essa lixa aqui eu comprei pra experimentar, mas na verdade eu nem gosto muito dela. Antes eu usava aquelas folhinhas que a gente encontra em loja de construção. E eu até prefiro aquelas. Eu acho que a que eu gostava era a 280. Tanto pra limpar o esfuminho quanto pra lixar o lápis. Eu acho que aquelas lixas são melhores e são bem mais baratas. Você compra uma por centavos. Enquanto esse aqui que vem com... Eu acho que é uma folha da lixa daquela que corta em pedacinhos. E esse aqui eu paguei acho que R$10. Só que esse aqui é um papel com areia. Então você vai sentindo a areia junto quando você vai usando. E eu acho que faz mais sujeira. Então, se for comprar lixa, melhor comprar a lixa de casa de construção mesmo, que vale mais a pena. Gente, desculpa se eu tô dando umas fungadas nesse vídeo, porque eu tô com a rinite atacada. E
Às vezes eu faço e nem percebo. Então eu vou usar o esfuminho pra dar uma esfumada nesse grafite. Esse é o duro. Esse é o médio. E esse é o macio. E o macio, ó, ele vem até mais longe. Ó, eles apagam relativamente fácil, principalmente esse que é mais durinho, mais claro. Esse aqui ele já não apaga tão fácil, já consegue ver que ficou resíduos do carvão embaixo. Esse aqui também ainda fica um pouquinho, mas já fica melhor. Ó, esse aqui já não sai tanto, ele fica um pouco meio que desnivelado. E esse aqui é o mais difícil de sair. Então, esse é a marca Mers. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse da Generals. Então, eu vou começar com o médio, que é o mais fraco que eu tenho. E ele é bem escuro, ó. Ele acaba sendo parecido com o soft da Mers. Mas ele é mais macio ainda. Vou pegar outro lado do esfuminho. Esse é o Extra Soft, que seria o 6B. Essa marca, eles têm uma variação grande de lápis. Só que como a gente não encontra aqui no Brasil, eu resolvi pegar só esses 3 para testar. E eu gostei bastante. Esse, ó, o Extra Soft, ele é bem escurão. E ele solta bastante pozinho, ó. Mas ele preenche muito bem. E ele quebra a ponta fácil. Tá quebrado, ó. Mas não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil assim pra quebrar a ponta. Então, eu vou usar o esfuminho aqui. Ó, esse esfuminho você pode ir fazendo até ele ficar bem mais claro. E esse aqui tem a opção branca também, que eu adoro esse lápis branco. Que eu uso, dá pra usar pra fazer highlights. Cabelos loiros. E para você usar esse esfuminho nele, que também dá para usar, a gente tem que limpar o esfuminho de novo. Ó, o esfuminho, ele não... Ele funciona, mas ele diminui bastante o brilho dele. E daí, quando a gente quer mais brilho, a gente vem e passa de novo. Esses lápis, eles não apagam tão fácil. Então, geralmente, eu deixo pra usar eles quando eu tenho certeza que eu quero uma área mais escura. E que
aquilo que eu estou desenhando está no lugar certo. O branco já apaga bem fácil. Então, essa marca é Generous. Então, eu vou mostrar pra vocês esse da Derwent, que eles também têm o... Eles mudam a classificação deles para médio e para escuro, né? Então, o médio seria um lápis um pouco mais duro. E, se eu não me engano, tinha o claro deles, mas eu não tô achando, acho que tá. E eu não posso falar que eu lembro com certeza, mas eu tenho uma leve lembrança. Então, eu vou começar com esse que é um pouco mais duro. E ele esfarela bastante, ó. E ele, eu vou dizer que ele é bem duro pra usar quando eu comparo com esses dois, assim. Ele é um lápis, assim, que você sente que ele é mais seco quando você tá usando. Esse é o escuro, que ele é bem preto, ó. E o branco. Eles fazem até mais barulho quando você passa aí. O barulho fica mais alto, porque eles são muito secos, eles são assim... Eles não são assim tão macios, nem tão gostosos de usar. Mas é uma opção boa que se encontra facilmente aqui no Brasil. Vou esfumar o branco primeiro, que eu já tô com... Vou limpar esse aqui primeiro. Suminho limpo. Quando você passa esse fuminho nele, ele sai bem fácil, desse médio aqui também. Lembra bastante esse da Mary's. Esse no escuro já não sai tão fácil, ó. E no branco. E daí a gente vem pra dar um realce. Não sei se na câmera dá pra perceber, mas esse branco, ele é um pouquinho mais branco, um pouquinho mais brilhante. Esse ele fica um pouquinho mais opaco, talvez. Ó, e se você passar muito, ele até tira o que tá ali embaixo. Enquanto esse aqui, ó, ele vai adicionando por cima. Esse aqui, ele é bem mais macio. Entre esses dois do da Generous, ele é bem mais gostoso de usar e ele dá um destaque legal nos desenhos. Mas essa aqui é uma boa opção para usar aqui no Brasil. Uma opção que eu também tenho de branco, que eu não gosto muito, deixa eu mostrar pra vocês. É esse da Gioconda. Da Koh-i-Noor. Esse foi o primeiro lápis branco que eu comprei. Esse já é o segundo que eu uso também. Só que ele é muito duro. Deixa eu colocar aqui do lado pra vocês verem. Ó, e ele também não fica tão branco. Ele fica bem parecido com o da Derwent. Eu acho que ele é até um pouco mais macio que o da Derwent. Ele é um pouco mais macio. Fazia muito tempo que eu não usava esse lápis aqui. Ele é um pouco mais macio que o da Derwent. É uma boa opção também para quem tá no Brasil e não
Não tem cartão internacional para comprar esse aqui. Esse é Derwent. Outra opção de lápis que eu gosto bastante é esse Peaked Charcoal da Faber-Castell. Ele é um lápis, eles dizem que não contém óleo, mas a impressão que eu tenho quando eu uso eles é que ele é um lápis como se fosse um pastel oleoso, assim. Então, esse aqui, eu vou anotar aqui, é o Gioconda. E vou fazer esse da Faber-Castell aqui em cima. Então, esse aqui, ele é o duro, é o hard. O que eu gosto desses lápis aqui é que eles são bem pretos, eles são bem escuros. Ele é o mais escuro de todos. Mas ele também é o mais difícil de apagar. Esse é o médium. Fala em apagar, gente, eu esqueci de testar esses da Derwent. Vou testar agora, então. Deixa eu anotar aqui, Faber-Castell. Esse da Derwent, ele é um pouco mais difícil de apagar. Ele é parecido com o da Generals, ó. O branco eles apagam fácil, né? Bem fácil. E, ó, esses Faber-Castell, eles são bem difíceis de apagar. Mas dá pra corrigir ainda os erros se fizer, se usar eles. A quinta opção de lápis que eu trago pra vocês são esses da Cretacolor, que eles são misturados com grafite. Então eu vou até mostrar pra vocês depois contra a luz, pra ver como que fica. Esses eu tenho eles em duas opções, que é o médio e o soft, que é o médio e o macio. Então, vou começar com o médio. E esse, ele é mais cinza. Ele é mais cinzentado porque ele é misturado com o grafite. Minha bateria acabou aqui no meio, mas a gente não perdeu muita coisa. E ele tem muito a sensação do grafite, que a gente utiliza ele. E qual que é a diferença, né, da sensação do grafite pro carvão? Gente, o grafite, ele tem uma coisa que ele é mais liso. Eu acho que eu não vou saber explicar muito bem aqui, só utilizando para ver a diferença mesmo. Mas o grafite tem aquele negócio que é meio espelhado e ele deixa ele mais liso. Ups. E a gente consegue ver a diferença aqui. Deixa eu ver se dá pra ver.
que ele tem um brilho que os outros não têm. O carvão, nenhum deles deixa brilho. Você pode ver em qualquer ângulo que você não vê brilho nenhum. Mas o grafite deixa. Ó, acho que aqui dá pra ver. Esse lápis, ele me lembra muito o da Staedtler, o Lumograph. Eu tenho esses Lumograph preto aqui, o Mars, né, que é o Mars Black. Que eu acho que eles são muito parecidos. Eu vou testar o 2B e o 6B, porque o 6B ele é soft e o 2B ele é o médio, né? Então, vamos ver como que é a diferença. A cor parece que é igual. E a sensação que quando eu uso os dois, parece que eu estou utilizando o mesmo lápis. Eles são lápis que quando você usa, assim, comparado com esses outros de carvão, eles são lápis mais duros também. Esses da Lumograph, eles dizem que é carbono misturado com grafite. Deixa eu escrever aqui, Staedtler. E eles têm praticamente o mesmo brilho, os dois. Dá pra ver daqui. Vou colocar mais contra-luz. Ó, consegue ver o brilho, né? Os lápis carvão, eles não têm esse brilho, e é uma das características que eu gosto muito do carvão, porque o desenho com grafite, dependendo do ângulo que você olha, às vezes você nem consegue ver o desenho direito por causa do brilho, e o carvão não tem esse problema. Então, outra coisa que eu falei que eu ia demonstrar, né, são os esfuminhos, os pincéis e a esponjinha. A esponjinha eu comprei esse aqui recentemente, paguei baratinho também naquela loja da Inglaterra, eu vou deixar o link para vocês. No mesmo lugar que eu comprei esses da Generals, eles chegaram juntos. E eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo cada um deles. Então, você pode utilizar eles fazendo de duas maneiras diferentes. Eu vou usar esse aqui, que ele é um lápis mais macio, pra gente ver bem como que faz para utilizar eles. Então, primeiro de todo, o esfuminho, vou pegar uma parte mais clarinha aqui. Você já viu como que faz ali, mas eu vou mostrar pra vocês a diferença do esfuminho e desses outros materiais. Então, eu utilizo muito para fazer esse degradê das cores, né? Aí você pode vir trazendo ele mais. O esfuminho, para mim, ele é assim, uma segunda ferramenta de desenho que eu utilizo muito. Tem lugares assim que às vezes eu quero fazer colocar uma cor leve assim, e daí eu nem venho com o lápis, às vezes eu venho direto com o esfuminho, que ele já dá essa leve tonalidade. Os pincéis, gente, eu vou fazer segundo com esse aqui. Esse aqui, você pode fazer ele direto, que nem você fez com o esfuminho, ó, e ele preenche muito bem os espaços. Ele preenche melhor que o esfuminho, ele deixa assim uma suavidade maior no desenho, ó. Ele fica mais suave,
Dependendo de como você utilizar, você consegue deixar aquele desenho assim num estilo mais etéreo. Tem muitos artistas que gostam de fazer isso, né? Então ele deixa uma transição assim mais suave e ele preenche melhor o espaço. Esse aqui eu gosto de fazer assim as transições suaves de um lugar que tem bastante sombra para um lugar que vai passar uma transição rápida. Porque, ó, ele não puxa tanto, mas ele suaviza. E outra coisa que eu faço também, muito, que às vezes quando eu lixo a ponta dos lápis ou dos gravetos, eu coloco nesses potinhos. Então, por exemplo, esse aqui é o que eu uso para fazer o do salgueiro. E daí, às vezes, eu venho aqui, pego ele direto do potinho e passo pro desenho. Que ele já traz um tom mais suave do que se eu usasse direto o graveto. Ó. Então eu utilizo ele para fazer essa transição assim do suave e também para já adicionar o carvão em lugares assim onde eu não quero que fique tão forte e que seja fácil de apagar. Esse pincel aqui, eu geralmente utilizo ele para suavizar alguns lugares, tipo do esfuminho, por exemplo, ó. Quando eu passo ele, depois que ele passou no esfuminho, ele ajuda a preencher os poros e trazer uma suavidade maior também. Ele não preenche tão bem que nem a esponjinha, mas funciona bem. Ó, e dá pra usar ele pra suavizar, assim. E eu utilizo ele também da mesma forma que o outro. Só que esse aqui para lugares maiores, né? Para regiões maiores. No rosto, geralmente eu uso esse pincel muito no rosto. Para ajudar a fazer a transição do claro para escuro e para suavizar também. Gente, eu sopro bastante os desenhos, mas você tem que pegar o jeito para soprar. Porque é muito fácil de você deixar uma gotícula de saliva. Então, sempre dou uma engolida na saliva antes de assoprar, para não deixar a gotícula de saliva sair, para não estragar o seu desenho. Então, ó, você pode passar ele para ir suavizando alguns lugares e tal. E o legal dele também é que ele sai muito fácil. Então, esse aqui é a borracha limpa-tipos, né, que a gente utiliza para suavizar. E quando se usa ele no lugar onde você passou com o pincel, ele sai bem fácil, ó. Então, é bem fácil de você tirar ele. Não sai perfeitamente, às vezes você tem que passar outra borrachinha em cima, mas ajuda. O estilete, eu utilizo ele para apontar o lápis. Esse tá bem velho, tem que trocar essa lâmina, mas funciona ainda. Então, para usar o estilete, gente, tem que ter muito cuidado para usar isso aqui, tá? Isso aqui não é para criança, para pessoas desajeitadas. Esse aqui você tem que tomar cuidado. Então, geralmente eu seguro aqui e eu empurro com essa parte do dedo, ó. E daí eu venho até
quase encontrar o grafite. Tem que vir com bastante cuidado para você não quebrar a ponta. E daí vai com cuidado assim. E depois eu venho e afino esse aqui. E geralmente, ó, eu tenho aqui um potinho com os carvões prensados que eu uso para usar esses da Faber-Castell e aquele outra barra do Faber-Castell também. Então eu venho aqui, dou uma lixadinha com cuidado de leve para não quebrar a ponta. Coloco aqui no potinho. Vou sempre girando o lápis assim para ele manter uma pontinha legal. Se você não quiser essa pontinha também, se você quiser ele meio chanfrado, você pode apontar do jeito que você quer. E depois eu venho com esse pincelzinho aqui, que ele é mais firminho. E eu puxo esse excesso de carvão que ficou na lixa pro potinho. E depois eu utilizo esse pozinho com os pincéis. E de demonstração por hoje é isso. Se vocês quiserem saber mais a fundo como utilizar os lápis carvão para fazer desenhos, se inscreva no canal. Eu logo vou estar lançando um curso sobre desenho realista utilizando carvão. Se você tiver interesse nesse curso, se inscreva na minha lista de e-mails lá no meu site, no rodapé do site, qualquer página vai ter um formuláriozinho para se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like que ajuda muito o canal. Compartilhe com seus amigos que também possam se interessar, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!